Fala galera, faz tempo que a gente não posta nada no canal, mas hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre Jujutsu, aproveitar que tá no final, né? Falar um pouco sobre a morte do Sukuna, como que se deu esse processo e as explicações, porque no grupo da gente teve muita discussão no WhatsApp sobre a morte ter sido plausível ou não, se foi forçado ou não, se foi rushado, enrolado, sobre as condições, né? Porque levaram em questão, tipo, ele não deveria morrer, porque os dedos dele são indestrutíveis, era só para ele voltar a ser um objeto e continuar vivo, depois um outro hospedeiro voltar à vida e tal. E a gente veio aqui, eu peguei alguns pontos que eu achei importante. Talvez falte alguns, mas procurar tantas coisas é um pouco trabalhoso, então peguei só alguns que eu achei um pouco mais relevantes para a gente comentar sobre o porquê eu achei plausível. Eu achei o ritmo lento na questão das batalhas, porque muito capítulo com várias pessoas brigando contra o Sukuna eu achei, em certo modo, um pouco cansativo, pareceu grande demais, apesar de que só tinha ele para derrotar. Então, em contrapartida, vi muita gente falando que achou rushado o final, mas pra mim tá num ritmo ótimo. Mas pra gente comentar aqui, primeira coisa que eu queria falar sobre os dedos serem indestrutíveis e a questão de um hospedeiro pro Sukuna. Logo no capítulo 2 fala o Gojo, quando ele está conversando com o Itadori, sobre a questão dele ter sido sentenciado à morte e a negociação. Ele comenta que os dedos, e ele mostra pra gente que os dedos não podem ser destruídos. Isso também é reforçado no capítulo 267, quando a Nobara volta. Tudo mais que eles dizem, será que vai funcionar mesmo? Porque o dedo é indestrutível. Técnicas físicas ou amaldiçoadas não funcionam para destruir o dedo. Tá ligado? Nada disso funciona. Aí o Gojo comenta que ele propôs para a alta cúpula do Jujutsu, né, que eles alimentassem o Itadori com os dedos para depois que matarem ele, o Sukuna morrer junto, porque é dito que o hospedeiro amaldiçoado morrer, a maldição dentro dele morre junto. Então esse era o plano inicial, que acabou sendo usado de certo modo, né, porque também é falado mais pra frente, nesses últimos capítulos, né, que um dedo só não é suficiente para manter a conexão do Sukuna com o resto da alma dele. Tanto quando não serve para a condição de cópia do Okotsu, justamente por ser fraco, o resquício de alma e da técnica em um único dedo, e tanto no capítulo 268 mesmo, do Megumi conversando com o Sukuna antes dele ser separado do hospedeiro da maldição. Mas o anjo também comenta a respeito disso, sobre a questão dela também conseguir ou não se transformar em objeto amaldiçoado. Ela diz que não, e o Sukuna aprendeu isso dividindo a alma dele. Então os 20 dedos são 20 partes, 20 fragmentos da própria alma dele. Então quando junta todos dá a alma completa. Então o plano que ele inclusive fez com o Megumi era que ele enxergou no Megumi esse potencial para ele ser um hospedeiro igual o Itadori, que aí poderia ser utilizado caso o Megumi morresse com a maior parte do poder do Sukuna, ou todo o poder do Sukuna, ou o Sukuna morreria junto, né? Ele fala isso, que ele iria utilizar uma grande quantidade do poder dele reunido, que ele estava com o Itadori, tinha uma grande parte da alma dele reunida, para quando ele trocasse de hospedeiro, ele tá consciente, o Megumi não ter tanta força para resistir a ele, igual o Itadori tinha a cada dedo ingerido. A única vez que ele conseguiu começar sobrepujando a vontade do Itadori foi quando ele comeu vários simultaneamente lá em Shibuya, né? E aí ele usa isso como exemplo para fazer isso com o Megumi, que aí a partir daí ele começa a minar a vontade dele de viver para ele não ter resistência. Então, tendo isso em mente, a questão de fragmentos de almas, a questão de que o hospedeiro é essencial para a sobrevivência da alma do Sukuna enquanto ser vivo, não como objeto amaldiçoado. Então, também tem a questão do relatório de pesquisa da Tsukumo Yuki sobre a alma. Todos esses elementos envolvendo a alma e os fragmentos da parte do objeto amaldiçoado em torno do Sukuna e a relação de hospedeiro e maldição, que até o Kenjaku também fala sobre isso. Ele fala que o hospedeiro e o Sukuna coexistirem é fundamental para o ciclo de maldições continuar.
que esse era o papel do Itadori, ser o hospedeiro de Sukuna, e a partir daí as maldições permanecerem vivas, porque mesmo que todas as outras morrerem, se ele tiver um hospedeiro, Sukuna consegue ser uma maldição que vai se perpetuar para sempre, enquanto ele não for morto. Então, a partir daí que começa a luta da galera em relação a atingir a alma do Sukuna, para minar a força dele aos poucos, e isso vai causando danos irreversíveis, porque a alma não pode ser curada igual o corpo físico. Então tem a habilidade do Itadori, após ler o relatório de Sukuna, que ele aprende a infligir danos na alma, e tem a espada que a Maki utiliza também, que causa danos à alma do Sukuna. Então isso aos poucos, considerando também que ele foi se cansando ao longo da batalha, ficando extremamente cansado, utilizando muita energia amaldiçoada. Isso foi enfraquecendo ele ao longo do tempo. E inclusive no 268 é falado na luta do Hakari contra a Uraumi. É Uraumi? Esqueci. É Uraumi mesmo. Ela fala que o Sukuna só foi derrotado porque ele estava sobre um hospedeiro, ele não era o próprio corpo em si. Então o hospedeiro era extremamente necessário para ele continuar vivo, tá ligado? Então quando a alma dele foi danificada a ponto dele ser expulso do hospedeiro e só tinha um único objeto amaldiçoado, que foi o último dedo que sobrou, que foi o que a Nobara utilizou com o pacto da ressonância para poder causar interferência na alma, porque o pacto foi para isso, para causar interferência na alma, acabou causando leves danos no próprio Sukuna, mas não no objeto. Por isso que foi suscetível o uso da habilidade dela em cima disso, porque se fosse como alvo exorcizar ou destruir o objeto, não conseguiria causar danos, a habilidade provavelmente não funcionaria, mas como era simplesmente para causar interferência na alma e ajudar o Itadori à distância, acabou tendo êxito. Então, como um único dedo não era possível, porque como o Gojo fala, um dedo não tem energia da alma, nem técnica amaldiçoada suficiente para o Okotsu conseguir copiar a habilidade do Sukuna, e o Megumi, quando está conversando com o Sukuna após o golpe final do Itadori, que está sendo essencial para separar a maldição do hospedeiro por causa dos danos infligidos à alma, que foi destruindo através dos fragmentos de alma que formam os objetos, que isso fez com que os dedos dele também perdessem a função, somente o único que estava intacto lá guardado permanecesse intacto. Ele conversa com o Sukuna, que tenta convencer o Megumi a se submeter mais uma vez, e ele percebe que o Sukuna está desesperado porque aquela situação pode de fato matar ele, já que ele precisa de um hospedeiro. Ele, enquanto uma alma sem corpo, não consegue viver sozinho por muito tempo, e a ressonância com o Itadori não conseguiria manter ele vivo sozinho por tanto tempo se ele não estivesse dentro do Itadori. E o único dedo que sobrou, o objeto amaldiçoado, não é o suficiente para carregar todo o poder dele, toda a alma dele, a existência completa dele. Então virou apenas um objeto amaldiçoado inútil, sem poder de alma do Sukuna, que se alguém comer no máximo potencializa, mas não vai mais carregar a consciência do Sukuna. Então, em cima disso, torna plausível que todas as construções em relação a dano de alma, a como os fragmentos funcionam em relação ao Sukuna e a dependência dele para um hospedeiro, a partir do momento que ele foi expulso do hospedeiro devido aos danos contínuos na alma, que foram destruindo os objetos amaldiçoados que estavam sendo essa fonte de poder internamente, estavam compondo a alma por dentro, ele acabou sendo morto e derrotado. Então, para mim, considerando essas informações a partir de oponentes do Sukuna e de pessoas com alto conhecimento do Jutsu, como o Gojo, como o Kenjaku, como o Anjo, que tem certa correlação com determinados assuntos relacionados à alma, objetos amaldiçoados e percepção de energia amaldiçoada, para mim foi extremamente plausível, ainda mais que a fila indiana de batalhas contra o Sukuna foi feita justamente para isso, para cansar ele, para causar danos, para prejudicar o uso de energia amaldiçoada livremente, para manter ele em xeque, porque sem saber o que mais eles teriam de cartas na manga,
e fora os danos na alma, e a Nobara como trunfo para impedir o Sukuna de finalizar em último instante o Itadori. Então essa pra mim é a explicação dentro da obra, pra mim tá plausível. Como a gente até viu com o Mahito falando, não tem como curar a alma, então todos os danos na alma são permanentes, mesmo que ele use a energia amaldiçoada reversa para curar o corpo, ou o uso de energia amaldiçoada, mas tem consequências. Ele mesmo fala que ele utilizar a energia reversa para curar o tempo de recarga após a expansão do domínio da energia amaldiçoada causa muita fadiga mental e desgasta muito o mental dele, tá ligado? O cérebro, e consequentemente isso prejudica ao longo da batalha. Então esse foi o vídeo. Depois eu vou fazer um falando sobre a migração à extinção, porque também eu vi queixas sobre a migração não ocorrer, que deveria ocorrer e tudo mais. Eu vou falar os pontos, eu peguei alguns pontos durante esse arco final, que é onde é mais trabalhado, obviamente, e as falas do próprio Kenjaku sobre como isso funciona na percepção dos alunos, entendendo as regras e fazendo análises sobre os acontecimentos, do porquê não ter acontecido, porque o Kenjaku ainda não fez isso acontecer e tudo mais e tal. Então, próximo vídeo dessa migração e extinção. Deixem um like, comentem, compartilhem e fui.